Glória a Deus, paz seja com todos, amados. Vamos aqui para o 20º dia nesse jejum, no propósito em que Deus tem estabelecido como ministério. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar de forma muito especial. E hoje coube a nós estarmos aqui compartilhando uma palavra com vocês. E queria falar sobre algo que é um alicerce na vida de um cristão, que é ter um foco. O foco pode ser algo que vai permear a nossa vida, vai ser uma energia na nossa vida para seguir até o fim, né? Mas precisamos seguir com o foco correto. Eu queria começar antes até mesmo de ler um texto aqui com você, trazendo uma ilustração. Eu acho que eu costumo reparar muitas coisas que às vezes acontecem ao nosso redor para exemplificar algumas situações, alguns desenhos espirituais na nossa vida, né? E recentemente no país, o ano passado, se eu não me engano, concluíram uma obra que está desde, acho que dos anos 70 para serem concluída, que é a Ferrovia Norte-Sul, né? Uma ligação de trem para trens de transportes que vai ligar o país, chegando até aqui no Porto de Santos, pertinho da região de onde eu estou aqui. E esse transporte, o transporte ferroviário, é um transporte muito focado, né? Ele é um transporte que ele pega aquele trilho, tem um destino e segue. Sem muitos embaraços, sem muitos percalços, sem muitas distrações cometidas por quem está conduzindo, né? Ele tem um foco, ele direciona aquilo ali e vai. Já por outro lado, quando nós vemos um modo de transporte que a gente usa no nosso dia a dia, vamos supor, você pega o seu carro, você coloca um destino ali no GPS e o GPS te oferece uma rota que muitas vezes nós burlamos essa rota, tentamos desviar de um trânsito, pegamos um caminho, pegamos outro caminho, e aí, mesmo você tendo um foco definido, o tempo para chegar neste local, nesse destino final que você ali estabeleceu, pode levar, vamos supor, 1 hora, 2 ou 3 para chegar no mesmo destino, dependendo do caminho que você faz ali, mesmo você tendo uma direção seguida. Então, é importante que a gente, com a nossa fé em Cristo, com a nossa fé em Deus, a gente possa tomar alguns cuidados para que o foco da nossa fé não sofra distrações e a gente não pegue caminhos que, mesmo entendendo que vai nos levar aonde Cristo pretende nos levar, às vezes leva atrasos, assim, você leva mais tempo para chegar do que se você tivesse focado objetivamente nessa direção e nesse propósito. Então eu queria ler com vocês um texto, está no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando focamos em Deus como nossa prioridade, Ele cuida de todas as áreas de nossa vida. Quando o nosso foco está em Deus, amado, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, Ele vai concluir as demais coisas na nossa vida. Quando o nosso foco está primeiro em Deus, e isso traz para nós a lembrança de pequenas decisões que nós tomamos. Ou seja, quando você tem que tomar decisões que podem mudar o rumo da sua vida, tanto para um lado como para o outro, você primeiro coloca o propósito de Deus na frente. Se aquilo contribui para onde você está indo, para onde você está caminhando com a sua vida em Deus. Então, quando nós colocamos a Deus de verdade em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos encontrar da parte de Deus o cuidado dele. Ele cuidando das demais coisas. Porque nós estamos focados, estamos colocando ele em primeiro lugar
nas decisões que tomamos no nosso dia a dia, nas decisões que nós tomamos dentro da nossa casa, no trabalho, na escola, né? Até mesmo algumas escolhas que nós temos que fazer. Nós temos que no momento dessa escolha, ver aonde Deus está nisso e colocar a importância de Deus na situação em primeiro lugar, para que aquela circunstância, aquela situação não possa te afastar do propósito de Deus, te afastar do foco em Deus, você possa estar protegido nisso, num foco, numa direção, num caminho. Isso, com certeza, vai contribuir para o seu crescimento, para a sua fé em Deus, isso em nome de Jesus. Amém? O livro de Salmo, capítulo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alicerce sabedoria. O foco sábio nos ajuda a administrar o nosso tempo e recursos de maneira eficiente, buscando as coisas que realmente importam. São muitas as atividades que no dia a dia de cada um de nós surgem. Eu, por trabalhar muito com, às vezes, muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, muitas atividades, ou estando em lugares diferentes, em parte da manhã estando num endereço, na parte da tarde em outro, no início da noite em outro, às vezes rodava muito a cidade. Eu tinha uma preocupação em que, de repente, algumas atividades que às vezes surgem no nosso dia não roubassem alguns propósitos que nós tínhamos em Deus para aquele dia. Então, por exemplo, às vezes você tem um propósito, você começa o dia, hoje é um dia que eu tenho culto, hoje é um dia que eu tenho reunião, hoje é um dia que eu vou estar diante de Deus ministrando ou não, ou vou estar cultuando. E você começa o seu dia assim, e aí quando você menos pensa que não, você se envolve com tantas atividades, e se você não tem um foco definido de terminar o dia cumprindo aquilo que você no início do dia tinha como um propósito, como um foco, certamente você vai te distrair quando você olhar para o tempo, talvez não tenha tempo de ir para o culto, de ir para a reunião. Então, por que você está dizendo isso, pastor? Porque muitas situações tentam nos distrair, tentam tirar o nosso foco de atividades, às vezes, assim, simples. Até mesmo uma atividade simples como é a de participar de um culto. Certamente, muitas coisas, eu falo até por experiência própria. Mas quando você tem um foco definido, quando você tem um alvo definido em Deus, sabendo até mesmo com relação à sua fé em Deus, a sua fé cristã, a sua salvação, você não vai permitir que nada te distraia, que nada mude, que nada venha ser um empecilho para que aquilo se cumpra na sua vida naquele dia. Quando você começa um propósito como esse, como um jejum, né, de 40 dias, é um desafio que você tem que se policiar, você tem que se educar para que todos os dias você encontre o espaço para cumprir este propósito. Porque é nas pequenas coisas que nós vamos alcançar as grandes coisas em Deus. O que nos espera em Deus, no preço pago na cruz do Calvário em Jesus, é a salvação. Nós servimos a Deus porque recebemos a Jesus como Senhor e somos salvos. Mas a palavra também nos ensina que, ao que permanecer até o fim, temos que ter foco na nossa vida cristã. Porque muitas vezes, eu costumo dizer que o diabo, que ele não se apresenta a ninguém com cara de demônio, com cara de diabo, com algo ruim. Ele sempre vai se apresentar com coisas que aparentemente são boas, aparentemente são verdadeiras, mas que tentam nos distrair, que tentam fazer com que a gente mude o foco. Olhe para um lado, olhe para o outro e faça com que o destino que nós tínhamos estabelecido leve mais tempo do que o que deveria levar. É impressionante como nós vemos algumas pessoas que, quando se convertem, passam ali pelo processo de conversão,
E eu sempre guardo na minha memória os momentos que eu vivi em Deus no início da conversão, mas tem pessoas que ficam tão focadas em Deus que abrem mão de tudo. Abre mão do trabalho, abre mão de lazeres, de prazeres em diversão, em sair, em se divertir. Abre mão, paga um preço para estar diante de Deus. Para estar em vigílias, para estar em estudos, em discipulados, em palestras, em seminários. Ou seja, focam a sua vida num crescimento espiritual. E às vezes algumas pessoas, com o passar dos anos, perdem isso, perdem esse foco, deixam de lado. E aí passam a praticar ou a estar em eventos, ou estarem buscando a Deus quando tem um tempo sobrando. Quando há um momento que pode, sem atrapalhar a sua diversão, o seu lazer. É muito importante a gente se divertir, é muito importante a gente ter outros compromissos, mas o nosso foco em Deus, aonde você estiver, não pode ser perdido. Nada pode distrair a sua vida. Então o nosso coração vai alcançar sabedoria em Deus quando você continuar focado, se manter focado em Deus. Então o foco sábio nos ajuda a administrar o nosso tempo, a administrar os nossos afazeres. E isso vai trazer crescimento para a sua fé cristã. O último texto que eu queria ler com você está no livro de Filipenses, capítulo 13, que diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Um foco resiliente nos impulsiona a aprender com o passado. Amém? Um foco resiliente é um foco que não vai ficar preso nas experiências simplesmente do passado. Sejam elas experiências boas, sejam elas experiências que não foram tão boas, que geraram mágoas, que geraram feridas, mas que ainda assim vão contribuir, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Em todas essas coisas nós temos aprendizados, aprendemos coisas, passamos por situações, mas o foco está à frente. Então não tem como eu caminhar focado para frente, pensando ou parado nas coisas de trás, no que disseram, no que falaram, no que pensaram sobre mim, na situação em que me colocaram. Você não deve se prender a isso, se prender a nada que ficou para trás, e sim focado naquilo que está por vir. Há uma grande promessa de Deus, que um dia Ele virá. Um dia Jesus virá buscar a sua igreja. E nesse dia, a igreja terá que estar pronta para esse encontro, pronta para esse retorno. E se nós perdemos o foco nesta caminhada, se nos distrairmos nessa caminhada, se nos distrairmos com algumas ofertas que são feitas de um lado e de outro, perdemos tempo, gastando energia muitas vezes. A gente vive experiências pessoais, né? A vida nos ensina muito. Eu tenho que refletir com cada uma dessas experiências que a vida nos proporciona. E mesmo durante um tempo trabalhando muito, com muitas atividades, como eu relatei aqui, hora de manhã num lugar, à tarde no outro, à noite em outro, foram inúmeras vezes que às vezes chegava no culto, com o culto iniciando, às vezes para ministrar até, para pregar. Ou seja, quase não tinha tempo durante o dia para fazer, mas estava fazendo aquilo que Deus tinha
estabelecido para que nós fizéssemos com amor, com alegria. Então estava sempre ali, diante de Deus, na igreja, buscando, sem faltar em cultos, sem faltar em reuniões. E às vezes falava, Deus, eu não tenho tempo para isso, mas encontrava espaço nesse cenário em que não havia tempo para estar nas reuniões, para estar nos cultos, para estar recebendo de Deus ou estar compartilhando algo de Deus. Quando eu me vi na pandemia, sem ter o que fazer, sem ter atividade nenhuma, praticamente 1 ano e meio dentro de casa, com tanto tempo de sobra e sem poder exercer até mesmo, sem poder compartilhar, sem poder buscar a Deus direito, sem poder estar no culto, sem poder estar numa reunião. Só Jesus. Nós percebemos que o que nós mais precisamos não é de tempo. Porque, por exemplo, durante a pandemia nós tivemos muito tempo, mas era um tempo estranho, um tempo diferente. Mas quando você está com o coração focado em Deus e fazendo cada dia para Ele as coisas, seja num culto, seja numa reunião, se dedicando a Ele com amor, os poucos minutos até que você separa para Deus, eles são poderosos. Eles marcam a sua vida, eles marcam a sua história. Então, hoje, se o seu foco nesse tempo estiver correto em Deus, você estiver nesse jejum focado naquilo que Deus pode fazer na sua vida, você não vai terminar esse jejum da mesma forma. A sua vida será transformada. Você vai terminar esse jejum uma pessoa completamente diferente. Eu tenho convicção disso, em nome de Jesus. Eu declaro que você viva durante esse tempo de jejum, em cada palavra que você vai ouvir, em cada ministração que você vai ouvir aqui, que você tenha uma experiência diferente com Deus. Mas além disso, que você ao fechar a porta do teu quarto, busque a Deus e experimente algo com Ele. Às vezes nós sempre estamos numa posição em, tipo, Deus faz algo, Deus me toca. E aí quando nós vemos o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue, com o fluxo de sangue, onde ela já tinha procurado todos os recursos, todas as possibilidades de se ver livre daquele problema. Quando ela soube que Jesus estava na cidade, ela entendeu que precisava se mover, dar um passo. Que ela precisava simplesmente tocar nas vestes de Jesus, que algo aconteceria sobre ela. Ou seja, a nossa iniciativa em manter o foco, em buscar a Deus, tem que ser diária. Não é porque eu estou sentindo a presença de Deus nesse culto e aí então é algo maravilhoso. Não, vai ter momentos que você não está sentindo nada, que você está cheio de coisa na cabeça, que você está preocupado com muitas coisas, que você tem milhares de coisas que querem te distrair, que querem te fazer até mesmo retroceder. Mas você vai lembrar de qual é o seu foco em Deus. De permanecer, de ir até o fim. E aí você vai encontrar um refrigério dentro do teu coração. Porque a palavra do Senhor diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Sempre a experiência que Deus nos proporciona nasce dentro de nós. Vem de dentro para fora. E ela transborda em nós e faz a nossa vida ser uma vida abundante. Então eu queria compartilhar nessa palavra com você que você possa manter os seus olhos, eu queria orar com você, manter os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração focado naquilo que Deus tem com a sua vida, naquilo que Deus tem com a sua família, naquilo que Deus tem com o seu ministério. Não deixe nada roubar, não deixe nada mudar o foco do teu coração com relação àquilo que Deus tem com você. Que o Senhor possa manter o teu coração, manter no teu coração uma chama acesa, uma brasa viva, uma paixão pelo nome do Senhor, uma paixão por almas, uma paixão por vidas. Que em nome de Jesus você possa ser transbordante a cada dia mais na presença de Deus. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você em nome de Jesus. Amém. Senhor,
Mantemos os nossos olhos fixos em Ti. Capacita-nos a não nos distrair com as adversidades, mas confiar em Tua direção. Que o foco em Ti nos guie nas decisões e nos fortaleça na jornada. Que em cada passo possamos caminhar com determinação, sabendo que em Ti encontramos o verdadeiro propósito. Em nome de Jesus. Que você possa, a cada dia, a cada manhã, não simplesmente nesse tempo em que você está na prática do jejum, mas por todos os dias da sua caminhada em Deus. Que você acorde focado em manter viva e a paixão pelo nome do Senhor no teu coração. Em nome de Jesus. Gere vida, vida abundância sobre as pessoas em que Deus vai colocar no seu caminho a cada dia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vida abundante, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.